Olá, meus pequenos! Então chegou a hora da gente aprender por inteiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A história é muito mais interessante do que seu tio vai contar, muito melhor. O ideal mesmo é a gente fazer a leitura desse livro grandioso, desse grande autor, mas eu vou fazer resumidamente como costumo fazer, de certa forma meio que brincando, contar a obra para vocês. Ela é interessantíssima e realmente grandiosa. A gente já viu, Memórias Póstumas de Brás Cubas significa um livro de memórias, uma pessoa que está contando a sua existência. E normalmente as pessoas contam as suas memórias ainda em vida, óbvio, e quando já estão com alguma idade, né? Já com alguma maturidade para ter história para contar. Então, geralmente são as pessoas mais velhas que resolvem contar a sua história, desde pequenininho, como que foi, etc. Só que aqui no caso, nós vamos ter uma grande curiosidade. O livro abre não com o nascimento do personagem, né, que está narrando a história, ele é um personagem narrador, mas começa com a morte dele. Então, uma característica muito criativa do Machado é justamente essa. Olha eu passando coisa contra inseto, né? É gostoso ficar aqui, mas tem insetos atrapalhando a vida do seu tio. Só um minutinho. Deixa eu passar o meu protetor. Pronto, protegendo as orelhas, protegendo o pescoço. Pequeninos, então é muito divertido porque ele abre desse jeito, né? Só que antes dele falar da morte dele, ele vai fazer um prólogo e ele diz assim: ao verme que primeiro roeu as minhas frias carnes, dedico essas saudosas memórias. Então ele diz assim: eu dedico esse livro ao verme que comeu minha carne podre, já enterrado. Então você percebe a ironia que tem aqui? Parece que ninguém mereceu, né, que ele dedicasse uma obra a alguém vivo que ele conheceu, que participou da vida dele, foi merecedor de ter uma dedicatória. Então ele dedica realmente ao verme que roeu suas frias carnes, como se ele dissesse assim: a vida não foi lá essas coisas para mim não, foi boa não. Opa, qual é a característica que nós temos aí? Seu tio acabou de dizer, niilismo. Lembra que nós vimos que o niilismo é um certo pessimismo, que vem do Schopenhauer, etc. E o prólogo é bem esse mesmo, né? A dedicatória, na verdade é dedicatória, seu tio está chamando de prólogo, mas não, é dedicatória. A dedicatória é feita ao verme. Então é bem niilista, né? Pessimista. Não teve ninguém a quem ele realmente merecesse deixar essa obra que ele está escrevendo como suas memórias. E então ele começa o primeiro capítulo, que é o capítulo da sua morte. Putz, é realmente uma das passagens mais belas da literatura mundial. E ele conta pra gente, né? Como a gente acabou de ler aqui na aula passada, o trecho da obra que ele fala do óbito do autor, mas ele vai contar para nós assim, né, que ele morreu àquela hora tal, e 11 pessoas foram no enterro dele. Mas antes, ele estava no seu quarto, deitado na cama, passando muito mal, e ele disse: eu estava na minha cama deitado e havia em torno de mim 3 mulheres. Uma delas a minha irmã, Sabina, a outra a minha sobrinha, uma flor, e a terceira mesmo não sendo parente, foi a que mais chorava e que mais sentia a minha morte, que sabia que eu ia morrer. Mas eu deixo para contar daqui a pouco quem é ela. Não, não sou eu não, o Brás Cubas diz isso, que ele vai deixar a gente curioso para saber quem é a terceira mulher que estava ali em volta da cama dele no momento da morte dele. Tá vendo como ele é esperto, como ele é inteligente? Ele faz com que a gente tenha curiosidade. Que personagem é essa que mais chorava mais e sofria mais pelo passamento dele? A gente tem vontade de saber quem é, né? Daqui a pouco a gente vai conhecer Virgília. Tô dando spoiler, mas tudo bem. E aí ele conta pra gente como que foi. Ele diz assim: por um determinado momento me deu uma febre tão forte que eu delirei. E o delírio foi estranhíssimo, porque eu delirei na febre e de repente quando eu abri os olhos eu vi do lado da minha cama um hipopótamo dourado. E o hipopótamo conversou comigo e me disse: Brás Cubas, sobe aí, vamos dar uma volta. E ele então sobe nas costas do hipopótamo e o hipopótamo sai voando pelo Rio de Janeiro. E ele olhava lá do alto a cidade do Rio de Janeiro, os lugares onde ele viveu, né, onde ele frequentou, tal. E o hipopótamo começa a voar com ele nas costas.
Até que, de repente, ele sente um frio. Ele fala, nossa, que frio. E o hipopótamo vai se aproximando de uma montanha muito alta e coberta de gelo. E ele estaciona no alto daquela montanha, o hipopótamo, e ele morrendo de frio, porque ele estava só com uma camisola, né? No século XIX, eles usavam camisolas, os homens também. Só com aquela camisola e pisando naquela neve e gelado, um frio danado. Evidentemente que o frio, no sentido literal, é porque ele estava com muita febre. A pessoa, quando tem muita febre, ela sente frio. E ele estava do alto daquela montanha, e quando ele foi andando, caminhando, mas de repente ele escutou assim barulhos e um tremor na terra, ele estranhou. E de repente surge de baixo, altíssima, imensa, uma figura feminina enorme que olhou para ele minúsculo no alto da montanha e disse, mas o que você faz aqui? E ele assustadíssimo fala, mas quem é você? E a criatura, aquela mulher gigante, vira para ele e fala assim, eu sou Pandora, eu sou a mãe terra, eu sou a mãe de tudo. E ele então percebe que ele está diante de um poder imenso da natureza e ele diz, olha, então já que você é a mãe de tudo, o poder de tudo, eu queria lhe pedir um favor. Não me deixa morrer agora não, eu quero viver mais um pouco, porque eu estou criando um remédio que vai curar a melancolia de todas as pessoas da humanidade. Se chama Emplasto Brás Cubas. Um remédio para curar a melancolia, a tristeza de todos os homens. E eu estou prestes a criar esse remédio, não me deixa morrer. E Pandora, a mãe natureza, olha para ele e fala assim, sim, tudo bem, mas antes disso eu vou lhe mostrar a história humana, um presentinho que lhe dou. Eu quero que você olhe virtualmente e perceba a história da humanidade. E ele assiste então tudo o que tinha acontecido desde os primórdios, desde o momento da vida dele até o fim da vida dele, e ele vê tudo que os homens sofreram e passaram de perrengue nessa existência, e quando desaparece, ele diz para Pandora, deixa morrer, vale a pena não. E nisso ele vai voltando do delírio, mas quando ele vai voltando do delírio, ele percebe que tem um tigre na frente dele, e o tigre está avançando sobre ele lentamente, e ele vai ficando assustado, mas vai voltando do delírio. E quando ele vai voltando do delírio, ele olha em cima da barriga dele, tinha um gatinho. Ele olha e morre. Então ele contou pra gente primeiro a sua morte, né? Para depois ele contar a vida. E aí, evidentemente, que no segundo parágrafo ele já vai dizer assim, pois é, aqui você já conheceu então como que foi que eu morri. E é do pós-morte que eu estou escrevendo esse meu livro de memórias, porque não há muito o que fazer aqui não. Então, eu achei interessante eu contar a minha história para vocês verem o quanto a minha vida não serviu de nada e o quanto a nossa vida pode ser tão insignificante e tão pequena. Mas vamos lá. Nasci, era um menino muito rebelde, bagunceiro, nossa, complicado, dava trabalho para mamã, dava trabalho para papai, era um menino danado, agitado, corria, fazia, mas logo ganhou um apelidozinho. Ele era um molecote quando ele brincava com um babá que cuidava dele, que era um negro escravizado, chamado Inocêncio. Vocês me desculpem, eu posso às vezes errar o nome do personagem, mas me parece que é esse o nome. E ele brincava com o Inocêncio como se fosse um cavalo. Então ele montava nas costas, o rapaz ficava de quatro, como se fosse um cavalo, e ele montava e batia com o chicote e usava o negro escravizado como se fosse um cavalo. E o negro deu um apelido para ele que foi Menino Diabo. Coisa pouca, né? Menino Diabo, porque ele era realmente muito danado, esse bendito desse Brás Cubas quando era criança. Tem um fato muito engraçado, quando os pais fizeram uma festa, um baile, e várias pessoas da sociedade foram a essa festa, todos muito bem vestidos, etc. E o menino, meio sem paciência, com aquele monte de adulto ali na festa, e dançando e falando, né, empoladamente, as moças vestidas muito arrumadas, os rapazes com suas cartolas e tal, papai e mamãe recebendo a todos, e ele estava interessado apenas nos doces do jantar que estava acontecendo, e ele ali, meio chateado, meio, né, aquele monte de adulto, e até que chegou o bendito do jantar. Chegou a hora do jantar, todos sentaram-se à mesa, foram comer e tal. E ele ansioso só pela sobremesa, que era o que a criança gostava. E louco para que terminasse logo o jantar, eles comessem a sobremesa. Mas terminado o jantar, colocaram a sobremesa sobre a mesa, e ele lá estava interessadíssimo nos doces, mas de repente um cavalheiro pegou uma taça e
que era o sinal de quero fazer um discurso, quero falar um pouco. Levantou-se na mesa e começou a fazer um discurso longo, empolado, cheio de palavras bonitas e tal. Ele fala, que homem chato. Aí sentou-se o cavalheiro, agora é hora do doce. Quando o homem pediu de novo a palavra, levantou-se de novo, leu um poema e tal. Só que ele notou que aquele homem, na verdade, estava querendo chamar a atenção de uma moça que estava sentada à mesa, casada. E ele também, o senhor, era casado. Mas ele estava querendo impressionar a moça com suas palavras bonitas e seus poemas, etc. Porque olhava para ela com um olhar muito sedutor. Ele disse, me aguarde que eu vou vingar o que você fez. E, finalmente, depois de muita prosa ruim, serviram o doce, etc. Mas ele quis uma vingançazinha. E ele percebeu quando aquele cavalheiro casado foi até o jardim da casa secretamente e a moça secretamente também o acompanhou. E os dois, o casal, foi atrás de uma moita. O Machado de Assis é muito sofisticado para dizer o que aconteceu atrás da moita, tá? Fica tudo pro teu pensamento, tá bem? Ele não descreve o que foi que aconteceu, mas basta dizer a palavra moita, que a gente já sabe mais ou menos o que se passou ali atrás. E o menino viu. E o menino não apenas viu, quando percebeu, quando terminou a festa da moita, e eles voltaram para a festa, junto com os outros convivas, com os outros convidados da festa, e ele, do nada, todo mundo reunido ali, tomando um vinhozinho, um porto, logo depois do jantar, e ele falou aos gritos para todo mundo, o seu fulano estava lá fora, com a dona fulana, atrás da moita. Mas foi um constrangimento absoluto, a ponto de que todo mundo foi se retirando lentamente, o senhor meio desconfortável, a moça extremamente desconfortável. Terminou a festa, a mãe virou para ele e disse, filho, isso é coisa que se faz. Ô menino enjoadinho. Mas mamãe jamais deu uma palmada, papai jamais deu uma palmada. E ele cresceu aquilo que seu tio sempre chama de um cocô enfeitado, né? Um toroço com um belo de um laço de fita, rapazinho antipático. E, ok, 13 minutos de aula, acho que tá bom para vocês, né, pequenos? Na próxima aula eu continuo contando essa história deliciosa. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até a próxima.